Pedrão, você dá uma conferida para nós lá. Pessoal, então vamos lá. Foi mal aí o atraso. Tinha que colocar uns vídeos ali atrás ali. E última aula nós terminamos Êxodo no capítulo 10, correto? Êxodo capítulo de número 10. Eu nem vou dar uma relembrada na última aula não, porque a aula vai ser bem grande hoje. E tá de boa aí, Pedrão? Cortando a cabeça? Ah, aí sim. A aula hoje vai ser um pouquinho extensa e muita informação. Eu não vou voltar lá atrás não, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que eu já atrasei ali no início já. Eu mandei aí no grupo aí da teologia 2 mapas. Depois, na hora que a gente for falar desse mapa aí, eu vou mostrar a vocês aí. A gente vai falar sobre eles certinho. Então vamos lá então. Nós terminamos, a gente falou nós estamos aqui no período das pragas, né? Quando Moisés, Arão, repetidas vezes eles falam com o faraó, mas faraó não libera o povo porque Deus estava endurecendo o coração dele para tratar com ele, porque vocês lembram que eu falei que o erro dele foi falar assim, quem é Deus, né? Quem é esse Deus? Depois que ele falou quem era Deus falou assim, eu vou mostrar para ele quem que é Deus. Aí começou a tratar ele, mostrou para ele quem era Deus de várias formas, inclusive o relato, né? Está relatado assim, e eu sou Deus, e esse é Deus, e você verá quem é o Deus, tipo assim, dentro daquela frase de faraó de quem é Deus, ele quis, como se diz, tirar, né? E aí Deus mostrou para ele, e ainda está mostrando, que nós vamos entrar agora, aliás, eu acho que a gente falou do capítulo 10, não? 11? Ah, tá, é isso mesmo. Tô ficando doido já. Então nós... Êxodo 11. Nós vamos iniciar hoje em Êxodo 11. Rapaz, o Êxodo 11 ele já vai dar um pano para a manga aqui, que eu vou dar só uma palhinha rapidinho aqui sobre a Páscoa. Rapidaço. Porque a gente vai falar da Páscoa de verdade mesmo em Levítico. Tá? Em Levítico nós vamos falar das festas judaicas, que são 7 festas. Tá? Então nós vamos falar bastante sobre isso. No capítulo 11, fala assim, ó, iniciando. Nós estamos no Êxodo, tá, o evangelista Heraldo? Êxodo capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Olha o que ele está falando aqui. Ele já está falando o seguinte, ó. Ele não vai deixar vocês ir, né? Deus está falando com ele não vai deixar você ir. Então eu vou colocar mais uma praga. Só que depois dessa praga, eles vão expulsar vocês, né? Eles não estão querendo deixar vocês ir, mas depois dessa, eles vão expulsar vocês. Aí ele falou assim, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher, à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, aqui, nós vamos ver isso aqui, nós vamos falar de novo, né? No capítulo 12, mas aqui está cumprindo. Vocês lembram quando Deus falou com Abraão, lá em capítulo 15 de Gênesis, falou assim, ó, e o povo que vai ser oprimido, eu vou tratar esse povo e vocês vão sair com riquezas e com muitas posses. Então aqui, Deus já deu a dica, ó, já vai no seu vizinho aí e pede prata, pede ouro aí, pede comida, pede mantimento, porque depois dessa praga... Qual que é a sequência, tipo assim, a linha cronológica de Gênesis, né? Êxodo. Uhum. Gênesis acaba com José, a família de José entrando no Egito, né? E Êxodo da sequência dali, de José, da história de José. A história cronológica seria assim, o primeiro livro da Bíblia seria Jó, e depois Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso aí é a sequência mesmo. Só botar jovem e depois é o que já...
isso aí. Então, só que Jó não está porque ele ia ficar estranho, né? O primeiro livro no seu, que fala da criação, né? Ia ficar meio estranho, então eles colocaram o gênero. O princípio é o segundo, né? Tipo assim, ia ficar estranho. Aí, então Deus anuncia que vai vir mais uma praga. Ele já tinha mandado 9 pragas, e agora ele anuncia que vai vir a 10ª praga. Aí ele faz o seguinte, ó, Moisés disse, assim diz o Senhor, versículo 4, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. Mó seria um moinho, talvez na Bíblia de vocês está moinho, né? O meu está Mó. E todo primogênito dos animais. Então, está falando que vai morrer todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, incluindo Faraó, e dos animais também. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá. Esse clamor é choro, é desespero, não é? Porque quando a gente pode confundir com o clamor, quando a gente está clamando a Cristo, embora esse clamor também é um desespero, né? Pedindo, Senhor, nós precisamos, suplicando algo, né? Então, aí no versículo 7 fala assim, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, não vai acontecer nada, velho, não vai acontecer nada, já vou resumir. Então, aí fala assim, no versículo 8, então todos esses teus oficiais descerão a mim, olha o que Moisés está falando, aqui Faraó já está diante de Moisés, não falou no início que ele encontrou com Faraó, mas a gente vai ver que já estava no final do capítulo, Faraó sai da presença de Moisés. Aí Moisés está falando assim, ó, então todos os seus oficiais vão descer e vão se inclinar perante mim, olha aí, versículo 8, dizendo, sai tu e todo o seu povo que te segue, e depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Ou seja, Faraó estava aqui nessa conversa, nesse bate-papo, né? Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, não permitiu que eles saíssem da terra, não saíssem da terra os filhos de Israel. Então aqui, Deus só deu uma relembrada no que ele já tinha falado desde o início, que ia pesar a mão sobre o Egito. Tem alguma coisa que impede Faraó de prender Moisés? Que impede ele de prender? Porque ele ia lá, falava os negócios e Faraó não fazia nada com ele. Na verdade, assim, quando Moisés, ele é um cara que ele é o representante do povo para falar com o Faraó, né? Então ele está tipo assim, eles não estavam em guerra, né? Não existia uma guerra entre Egito e Israel, até mesmo porque Israel era um povo que estava lá dentro do Egito, né? Era um povo cativo. Então, eu acho que ele só não prendia Moisés pelo fato de Deus não permitir, porque não tinha uma lei que falasse assim, ó, não pode tocar nesse cara aí, entendeu? Eu acho que é Deus que não permitia mesmo. Primeiramente, é aquele, tipo assim, o sumo sacerdote de Israel, só que sob o governo de Roma, parecido aqui. Seria isso. Porque embora nessa época não tinha nada desse contexto, né? Mas Moisés era o cara que representava tudo isso, né? A liderança do povo, e ele era o cara que podia, como se fosse o sumo sacerdote, era o cara que tinha acesso ao Faraó e falar com o Faraó. Mas aqui o que não impedia era Deus mesmo, porque não tinha outra explicação para falar, né? Porque podia matar Moisés rapidinho, né? Eu vou matar esse cara aí que ele para de falar. Se ele falasse contra o STF, meu filho. Então vamos lá. Aí Deus foi lá, mandou o último recado e falou com Moisés e Arão, já adiantou, e ele não vai liberar, velho, não vai liberar. Aí agora no capítulo 12 vem a instituição da Páscoa. Aqui a gente vai gastar um pouquinho de tempo, para a gente só dar uma... Rapaz, eu ia precisar daquele quadro lá embaixo, lá um quadrinho que tem na sala dos adolescentes, você não tem a moral de pegar para mim, não? Vou esperar você chegar, para você não perder o raciocínio. E traz o pincel também, Bruno, fazer um favor, tem uns pincel lá? Pessoal, então vamos entrar no capítulo 12. Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho da Páscoa, né, que foi instituída aqui no capítulo 12 de Êxodo.
um breve resumão assim, existem 7 Páscoas, 7 Páscoas, 7 festas, 7 Páscoas, meu Deus, né? Heresia da bruta mesmo. 7 festas que Israel comemora. Entre essas festas, 3 dessas festas são festas que nós chamamos de festas de peregrinação. O que são festas de peregrinação? Era que nessa festa o povo de Israel todo tinha que ir lá para Jerusalém para comemorar a festa junto da galera. Ou seja, não importa onde eles estivessem, no dia da festa de peregrinação, esse cara tinha que pegar a família toda e varar lá em Jerusalém, que era onde acontecia essa festa. Das 3 festas de peregrinação, as 3 eram Páscoa, a outra era Pentecoste e a outra Tabernáculo. As 7 festas, nós vamos falar delas de todas, de uma por uma, das 7, mas em Levíticos. Ou Êxodo ainda, talvez em Êxodo ainda, lá para o capítulo 23, mais ou menos. Mas as festas são Páscoa, na ordem do acontecimento, tá? Páscoa, pães ázimos, primícia, Pentecoste, trombeta, dia da expiação, que é o Yom Kippur, e tabernáculo. Essas são as 7 festas judaicas. E essas 7 festas, elas são, basicamente, quando a gente for trabalhar elas, nós vamos entender que elas são 7 encontros. O nome dessas festas em hebraico é Moedim. Moedim significa encontros. Então, 7 encontros de Deus com o povo de Israel. E essas festas é o calendário de Deus com Israel. E nós vamos trabalhar essas festas que as 4 primeiras festas já se cumpriram. Ou seja, Páscoa já se cumpriu. Jesus cumpriu essas festas. Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecoste. Agora, as outras 3 festas, que é trombeta, dia da expiação e tabernáculo, são festas proféticas. Elas são escatológicas. Isso aí a gente trata até em escatologia, isso aí, entendeu? Inclusive, eu dei um seminário de escatologia aqui na igreja e falei dessas festas já. Já deve ter quase 2 anos isso aí. Mas a gente teve um seminário aqui de escatologia e trabalhamos cada festa, uma por uma. Então, aí a primeira festa é a Páscoa, tá? Então, aí aqui no capítulo 12, olha o que está escrito, ó, versículo 1 a 11, eu vou ler do versículo 1 a 11, porque é a instrução para a Páscoa. Tá? Olha o que diz, ó, Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Sabe o que Deus fez aqui? Eles estavam no 7º mês, eles estavam, que é no mês de Abib, que eles falam. Eles estavam nesse 7º mês, tem 2 nomes, é Abib e um outro nome que eu esqueci qual que é agora. Mas na hora que eu chegar nele aqui eu vou lembrar. Mas era o 7º mês que eles estavam. É como se a gente estivesse em julho e Deus chegasse e falasse assim, ó, depois desse acontecimento de hoje, que eu vou libertar vocês, vocês vão contar que esse aqui é o primeiro mês do ano. Era como se Deus falasse assim, ó, o calendário seu vai começar agora, não importa se vocês estão no 7º mês. Por isso que Israel tem 2 calendários, né? Israel tem o calendário civil e o calendário religioso. O calendário civil de Israel está no mesmo ano que a gente, mas o calendário religioso está no ano 5.700 e tanto lá, que é desde a época que eles supõem a época de Adão. Então, eles estão no ano 5.782. Esse é o calendário religioso. É como se naquele dia da Páscoa eles não tivessem iniciado um novo calendário. Continuou contando. Então, eles têm esse calendário, que é o calendário religioso. Estão no ano 5.782. E no calendário civil, eles estão no nosso ano mesmo. Então, aí ali eles estavam no 7º mês. Aí Deus falou com eles, né? Ó, esse mês será o principal, será o primeiro mês do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito,
e o guardareis até o 14º dia desse mês. Que dia que eles tinham que separar? No 10º dia, e esse cordeiro ia ser morto no 14º dia, ok? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. É aquele negócio, ia imolar o cordeiro, matar o cordeiro, pegar do sangue dele, passar na parte de cima da porta e na parte do lado da porta, tá? O sangue do cordeiro. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Quando a gente vai falando das Páscoas, de novo, das festas, nós vamos falar o porquê de ervas amargas, o porquê do pães asmos, né? Pães sem fermento. E as ervas amargas representavam aquele período conturbado no Egito, algo ruim, né? Era talvez o que eles passavam ali. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, olha agora, ó, dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Então aqui Deus deu uma instrução para o povo. Ó, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão separar o cordeiro no 10º dia, o cordeiro ele tem que ser sem mácula, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Vocês vão ver, se o cordeiro for grande demais, chama a família vizinha, para que eles comam esse cordeiro, juntos, né? E esse cordeiro, assim, simbolicamente, ele é Cristo, ele é Jesus. O que quando está falando assim, pega esse cordeiro, se ele for muito para você, chama uma família do lado. Está falando que Jesus, ele nunca é pouco para uma família. Ele pode ser muito e isso precisar ser dividido, mas ele nunca é pouco, porque eles vão falar assim, ó, não tem a instrução assim, se o cordeiro não der, você mata o outro, ou faz 1,5, né, faz 2, não tem essa instrução. Se ele for muito, chama a família do lado, mas eles tinham que comer todo o cordeiro, eles tinham que consumir todo o cordeiro. Então eles tinham que ir... Rapaz, esse é bom, nós vamos falar dessa do chocolate aí. Esse chocolate é uma história muito grande, entendeu? Que não tem nada a ver aqui, desvirtua muito. Mas eu vou te falar do chocolate, me lembra. Aí o que acontece? Esse cordeiro ele tinha que ser separado ao dia 10, a Páscoa só ia acontecer no dia 14, mas no dia 10, no 10º dia, eles tinham que separar o cordeiro já, só ia ser morto no dia 14. Aqui a gente tem até uma ideia, né, pastor, do tempo, né? Eles pegaram no dia 10, mas a praga aconteceu no dia 14. Então, você lembra a pergunta que você falou, né? Rapaz, eu pesquisei tudo, não tem jeito de saber as datas, não. O pastor perguntou assim, se tinha jeito da gente saber uma data, né? Não uma data, o período em que as pragas foram atingindo o Egito. Eu pesquisei, rapaz, e muitas fontes diferentes, não tem jeito, não tem esse cálculo, né? Assim, eles fazem uma conta bem por fora, assim, né? Eles colocam lá, tipo, o mesmo tempo de dias da primeira, né? Que foi lá uns 7 dias, aí eles jogam aquele ali para todas, mas a gente não consegue mensurar, né? Então não temos essa resposta, não. Mas aí aqui, eles pegariam um cordeiro sem defeito, sem mácula, perfeito, no 10º dia. Esse cordeiro, se ele fosse muito para a família, chamar a família do lado, era para assar esse cordeiro, na hora que você matasse ele, pegar o sangue, passasse na cima da porta e nas laterais da porta. E o cordeiro, ele precisava ser consumido toda naquela noite, no crepúsculo da tarde, ele ia ser comer assado, você não podia comer nada dele cru, e ele precisava... vai falar aqui mais para frente, né, que nenhum dos ossos dele poderiam ser quebrados, tá? Êxodo capítulo 12, 46, olha o que está falando aí, eu vou pular lá para o 40, só para ler essa parte com vocês. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa,
nem lhe quebrareis osso nenhum. Ou seja, nem o osso desse cordeiro poderia ser quebrado. E como era para eles comer o cordeiro? Com o lombo cingido, ou seja, mochila nas costas, calçado no pé, já tudo no jeito, já aguinha na garrafa aqui, no jeito, celular com a bateria carregada, porque era para estar pronto para vazar depois de comer. Por quê? Versículo 12. Porque naquela noite eu passarei na terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Aqui, Deus está falando de um juízo que ele fez já. Ele executou e vai continuar executando sobre todos os deuses do Egito. Aí no versículo 13 ele fala assim, ó, o sangue que vai passar nas casas, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Na vossa geração o celebrareis por estatuto perpétuo. O que significa a palavra Páscoa? Páscoa. Ovo de chocolate, não é, né? O que significava a palavra Páscoa, quando a gente for pegar ela no original, no grego, no hebraico, na língua que foi escrita, significa tipo pessar. Pessar seria passar sobre ou pular além da mancha, ou pular além da marca. Em inglês seria Passover, que é passar sobre. O que aconteceu naquele dia da Páscoa? Tinha aqui as casas dos egípcios, aí eu vou fazer minha casinha aqui, tá, gente? Ó, a casinha aqui dos egípcios e do povo de Israel também. Sou engenheiro, mas é só no software que eu consigo desenhar. Só no SketchUp que fica bonitinho. Aí aqui, ó, você quer o sangue, ó, que eles passaram na casinha. Aí, o que acontece? Veio o anjo do Senhor naquele dia, e ele veio nessa casa, ele veio, efetuou o juízo, só que ele viu o sangue, ele pulou essa casa e passou na próxima. Isso é o significado de Páscoa, passar sobre ou pular além da mancha. Está falando justamente no que o anjo do Senhor fez naquele dia, né? Ele veio, quando ele via o sangue, ele pulava aquela casa e dava sequência. A casa que não tinha o sangue, ele efetuava o juízo e o primogênito daquela casa era morto. Vou passar um videozinho ali rapidão, só para ilustrar isso aqui. Eu sei que vocês já estão compreendendo, mas é bom a gente ver, né? É de um desenho. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês, e a praga não entrará.
Sei que vocês já tinham compreendido, mas é só para ilustrar mais ou menos o que aconteceu. Vamos dar sequência agora. Depois tem mais um videozinho no final. Aí, o que acontece agora? Nós sabemos que Jesus, ele é o quê? Ele é o Cordeiro Pascal, correto? Então, no versículo 12 e 13, que nós lemos aí, fala assim, ó, porque naquela noite eu passarei e ele ia ferir toda a terra do Egito primogênito. Ali não mostra os animais, mas morreram dos animais também. Então, aqui nós já vemos que Deus, mais uma vez, ele faz o quê? Distinção entre o povo dele e o povo egípcio. Como a gente falou nas primeiras aulas, dá a entender que talvez, nas primeiras, a Bíblia não deixa claro, mas talvez as primeiras pragas, o povo de Israel tenha presenciado ela, e talvez tenha sofrido com elas também. Talvez, a Bíblia não deixa claro, a Bíblia só fala claramente a partir daquela praga, se eu não me engano, a do piolho, quando eles colocam, Deus separa uma cidade, manda o povo para lá e fala assim, não, naquela cidade, você vai ver, eu vou fazer distinção entre vocês e meu povo. Eles não vão ser afetados. E depois a gente vê isso na praga da escuridão também. O povo estava na escuridão, mas o povo de Israel tinha luz. E aqui a mesma coisa. Aí, eu quero só linkar a Páscoa à pessoa de Jesus. Tá? Então, como eu disse, são 3 Páscoas. 3 Páscoas de novo. São 7 festas, 3 de peregrinação, e a Páscoa é uma dessas festas de peregrinação. Aí, eu já falei que o cordeiro ele deveria ser sacrificado no 10º dia, não, separado no 10º dia. Ó, quer ver? Ó, vamos colocar aqui, eu vou colocar o 9, vocês vão entender depois. Dia 9, dia 10, dia 11, deixa eu te pagar aqui também grande, não vai dar não. Deixa a minha casinha da Páscoa ali mesmo. 10, 11. Esses aqui são os dias do mês 13, 14. A gente vai ver que essa Páscoa, a Páscoa, ela representou Jesus, ele cumpriu a Páscoa. Jesus, ele foi de fato o Cordeiro, e tudo que aconteceu com o Cordeiro aconteceu com Jesus. A mesma coisa, e nós vamos ver isso agora. Ó, lê para nós aí, Mateus 21, do 23 até o 27, ó, Mateus 21, 23 ao 27. Jesus chegou ao templo e quando estava ensinando, alguns chefes sacerdotes e alguns líderes... Não, perdão, Pedrão. Você vai ler, deixa aberto aí, nós vamos ler agora João 12. João 12. Foi mal. Isso aí vai ser importante também, Pedro. Você mantém aí. João 12, capítulo 1. O que está escrito aí? Beleza. 6 dias antes da Páscoa. A gente vai contar aqui então, ó, o dia que Jesus chegou em Betânia. 6 dias antes da Páscoa ele chegou em Betânia, correto? Então aqui nós temos aqui a Páscoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele chegou aqui em Betânia, no dia 9. Dia 9, ele chega em Betânia. Aí, fala assim, continua lendo aí, ô Bruno. Beleza. Tem uma aqui que eu esqueci de anotar qual que era, que ele fala assim, no dia seguinte, ele entra, acho que continuando aí, continua a leitura aí. Ah, não, vai lá para o 12, é o 12, achei aqui, João 12, 12.
Beleza, no dia seguinte, só até aí. Ele entrou 6 dias antes da Páscoa em Betânia. Agora fala no dia seguinte o quê? No dia seguinte, a grande multidão que vinha da festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém. Beleza. Então, ó, ele chegou nesse dia 9. No dia seguinte, ele vai para Jerusalém agora. Ó. Dia seguinte. Dia seguinte é que dia? Dia 10. Dia 10 era o dia que o cordeiro era separado. Era o dia que o cordeiro era separado, ó. Cordeiro separado aqui, ó, nesse dia. O cordeiro ele só ia ser morto quando? No dia 14, correto? Ele só ia ser morto aqui, ó. Ele só ia ser morto nesse dia. Por que o cordeiro ficava tanto tempo dentro de uma casa, quando eles pegavam, se o cordeiro ia ser morto só no dia 14, por que eles separavam o cordeiro no dia 10? Porque esse período era um período que eles cuidavam do cordeiro e analisavam o cordeiro se tinha alguma coisa que desabonava o cordeiro, vamos assim dizer. Por exemplo, o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, ele não podia estar doente. Imagina que eles pegam o cordeiro, ele estava lá com uma ferida de carrapato, aí daria para eles cuidar, não, passa um remedinho aí, vamos cuidar dele, vamos cuidar para que no dia 14 ele esteja perfeito. Então, esse dia, lá em Israel, é dito que esse cordeiro comia quase que na mesa com eles. Ele quase virava alguém da casa, da família, quando ele era separado para ser sacrificado. Sabendo que ele ia morrer. No dia 10 ele é separado. E ali até as crianças ficavam junto com ele, brincavam com ele, para, de fato, era analisar se ele tinha algum problema. Aí a gente vai ver agora, aí Pedro, você vai abrir aí o que você leu aí, ó. Mateus, capítulo 21, 23 até o 27. Lê para nós aí. Responderam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acharam que João era profeta. Beleza, até aí, Pedrão. Cara, olha você vê o que aconteceu. O cordeiro ele era separado no dia 10, porque ele ia ser analisado, ele ia ser experimentado, e eles iriam olhar esse cordeiro para ver se ele estava pronto de fato para ser morto. Jesus, o primeiro que o Pedro leu, ele falou assim, os fariseus já levou ele e já começou a questionar ele. Eles não questionaram Jesus porque eles estavam querendo aprender. Eles queriam pegar Jesus, porque eles não tinham do que acusar Jesus. Então eles tinham que plantar alguma coisa, Jesus falar alguma coisa, eles pegar um mal entendido quase, aí Jesus dá uma cepada neles, né? Mas com que autoridade você fala? Mas então me responde, com que autoridade que João batizava, né? Aí ele falou assim, se a gente falar que era na autoridade de Cristo, o povo, ele vai falar assim, então por que vocês não acreditam em mim? E se a gente falar contra João, o povo está tudo aqui na fora, aqui, e todo mundo ama João, como é que a gente fala? Aí nós não vamos responder, Jesus, também não vou responder para vocês. Aí tipo assim, mas foi o quê? A primeira vez que eles experimentaram Jesus. Jesus aqui já está entrando dentro desse período aqui, ó, porque aqui ele já foi preso, ele já está começou a ser investigado. Agora, no capítulo 22, 15, leia aí, Pedrão, um pouquinho para frente, 22, 15. 22 agora é o 22, 15. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus, Mestre, sabemos que o Senhor é mestre, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Beleza, não, até aí. Aqui, não vamos ler tudo não, para a gente ganhar tempo. Capítulo 22, 15,
Jesus é questionado quanto ao tributo a César. E ele é questionado pelos fariseus. Ele é questionado pelos fariseus. Ou seja, mais uma vez, Jesus está sendo experimentado. Aqui, ó, ele já foi questionado. Aqui, mais uma vez, ele está sendo questionado. Aí, quando a gente continua em 22, 23, ele agora vai ser questionado pelos saduceus. Porque os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. Aí eles fazem uma pergunta de ressurreição para Cristo, perguntando se o cara que teve uma mulher, a mulher dele morreu, e depois ele tem outra, e depois outra, põe uns 5 maridos para a mulher. Fala assim, quando ela chegar lá no céu, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus fala assim, vocês são ignorantes, né? No céu seremos como os anjos, não se casam e nem se dão em casamento. Jesus fala com eles, vocês não conhecem a lei, vocês não são um cara, mas ali eles são o quê? Mais uma vez, experimentando Jesus, estão questionando Jesus. Aí, no versículo 22, 35, agora vem os mestres da lei experimentar Jesus. Ou seja, Jesus foi experimentado pelos herodianos, fariseus, saduceus e mestres da lei. Ó. Tudo isso aqui, ó, Jesus foi experimentado por essa galera. Ele foi experimentado e ele estava representando quem? O cordeiro aqui, ó, dentro desses 4 dias aqui, ó, até eu chegar o dia de fato dele ser morto. Aí o que acontece agora? João 18, 38. Olha para você ver, cara, ó, isso aqui é top, ó. João 18, 38. Olha o que acontece. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus. Eu tenho dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, olha o que Pilatos falou para os judeus, eu não acho nele crime algum. Não acho nele crime nenhum, crime algum. Então, o que Pilatos fez aqui? Ó? Pela primeira vez, com voz profética, ele falou assim, ó, esse cordeiro não tem mácula. A primeira vez, Pilatos falou isso, ó, João 18, 38. João 18, 38. Esse aqui foi Pilatos agora. Ele dá um relato assim, como um profeta que ele não estava sabendo que era, ele fala assim, ó, tipo assim, esse cordeiro não tem defeito, que era o período de 4 dias, aliás, do 10º ao 4º, dava 5 dias, né? De análise para ver se o cordeiro era perfeito. E ele dá o primeiro relato, João 18, 38. Ele não tem nenhum problema, eu não vejo nele nenhum problema. Aí vem de novo, João 19, 4, mais uma vez, ó, vou ler o 3. Chegando-se a ele e dizia, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Segunda vez, Pilatos, agora no 19, 14, 19, 14? É 4. 19, 4. Pilatos agora fala pela segunda vez, eu não acho nele nenhum problema, crime nenhum, não acho nele. Aí agora a gente vê João 19, 6, a última vez. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. 19, 6 agora. Pilatos 19, 6. João 19, 6. Então, nós vemos aqui três como se diz, profecias de Pilatos, falando assim, eu não acho nesse cara problema, eu não vejo nele crime algum, eu não vejo que ele deve alguma coisa. Ele, inclusive, ele lava as mãos, fala assim, ó, ele vai ser crucificado não por minha mão. Quando ele lava as mãos. Seria a 4ª vez já. Então, aí no capítulo, a gente entende a sequência aqui, João 19, 36, aí Jesus já vai estar morto, aí vem falando para ele assim, ó, 19, 36, aquele que viu isso, testificou, sendo verdadeiro testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vos creiais. E isso aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos ossos será quebrado.
João 19:36. 19:36. João 19:36. Ou seja, tudo isso que aconteceu aqui, tudo o que aconteceu, está levando para o cordeiro lá da Páscoa. O cordeiro, que era separado no 10º dia, ele ficava em uma análise até o 14º dia. No 14º dia, esse cordeiro era morto, ele tinha que ser comido todo naquele dia. Jesus, no dia que ele foi crucificado, ele morreu muito rápido, vocês lembram? Jesus durou aproximadamente 3 horas e meia na cruz só. Tinha cara que ficava 24 horas na cruz pendurada. Jesus morreu rapidamente. Isso tudo levando para o cordeiro. Ele precisava ser morto aquele dia. Não podia sobrar nada para o outro dia. Nem o osso foi quebrado. Nem o osso de Jesus foi quebrado. E Pilatos declara assim, ó, como se ele estivesse separando um cordeiro, analisando aquele dia tudo, e falou assim, ó, cara, esse cordeiro está bom para ser sacrificado, ele não tem problema nenhum. Então, Jesus, ele cumpre a Páscoa aqui. Ele cumpre a Páscoa, porque ele, de fato, foi aquele cordeiro que representou ele lá atrás. Jesus cumpriu ele, quando Jesus morreu na cruz. Então, Jesus, ele cumpriu a Páscoa, tá? Quando a gente estudar as festas, todas, nós vamos ver que Jesus cumpriu depois pães asmos, primícia, porque Jesus, ele morreu na Páscoa, ele foi enterrado em pães asmos, ele ressuscitou na primícia, olha, primícia, ele é a primícia dos que dormem, vocês lembram? Ele ressuscitou na primícia, e depois o Espírito Santo veio na festa de Pentecoste, tá? E aí no versículo 12, aliás, capítulo 12, continuando aqui sobre a Êxodo, capítulo 12. É interessante que nós iremos ver as marcas, né, nas mãos, Uhum. dos cravos, e a marca da coroa, né? Então, um dos motivos, então, também, eu creio que pode ser que os ossos não foram quebrados, porque se os ossos tivessem sido quebrados, nós não conseguiríamos ver os ossos dele, não. Não entendi. Se o quê? Porque, tipo assim, nós não falamos quando nós chegar lá na glória, Aham. ver as marcas. Aham. Então, quer dizer que as marcas já tá nas mãos, já tá no. É. Uhum. Então, se tivesse quebrado alguns ossos dele, nós não conseguiríamos ver os ossos quebrados. Talvez se fosse alguma enfermidade interna, né, a gente não ia poder, tipo comprovar, né, tipo isso. Verdade. Então, em Êxodo capítulo 12, dando sequência aí, lá no versículo 14, olha o que diz: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, aqui, cara, aqui Deus está dando uma instrução para o povo. Ó, cara, isso aqui vocês vão celebrar, está falando aqui da celebração da Páscoa, vocês vão celebrar isso aqui como estatuto perpétuo. O que é isso? Não tem fim. Nós vamos chegar até o dia que acabou a Páscoa, tá, gente? Tem a nova aliança que encerrou a Páscoa, mas nós vamos falar disso. Então ele está falando assim, a partir de agora, vocês vão sempre estar lembrando disso que aconteceu. É o seguinte, daqui tantos anos, quando você tiver seus filhos não presenciaram isso, você vai contar o que aconteceu, vai falar para eles como foi. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, quando fala assim, as palavras dessa lei, que hoje vocês sabem, inculca na cabeça dos seus filhos, fala dela quando você estiver na mesa, caminhando, levantando, ao dormir, ao acordar, fale disso para os seus filhos, né? Então, Deus está falando isso. Aí no versículo 24 a gente vê isso, ó. No versículo 23, ó. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga das portas, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas por vos ferir. Olha para você ver, olha o que está falando agora. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e a adorou. Então,
aqui Deus já está dando outra coisa, outra direção para Israel. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão falar disso. Você vê que lá na frente eles vão parar de falar disso. É normal, o povo vai parar, aí vai falar assim que vai morrer uma geração, vai nascer outra que não conhecia Deus e nem os feitos dele para Israel. Ou seja, você vê que Israel vai, como nós, pisando na bola na história, né? Então, quando vocês entrarem, vocês vão falar. Aí, de fato, agora, no versículo 29, tá? Voltando um pouquinho, capítulo 12, 20, não voltando, né? Dando sequência. A morte dos primogênitos. Agora que vai entrar, de fato, na morte dos primogênitos, aquilo que nós vimos no nosso videozinho ali agora. Aconteceu que à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Olha que aí no versículo 30, ó. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Olha para você ver o que Deus fez, né? E aí, você vê que no finalzinho do videozinho tem até um chorozinho assim, né? Mas é um choro, esse clamor é um choro, é um grito, gritaria, choro de desespero aconteceu no Egito. O primogênito de todas as idades. Ou o primogênito que foi afetado. Já morreu. Entendeu? É todos os primogênitos, dos animais e dos que viviam lá. Se o cara pode ser na mesma casa, morreu o pai e o filho. Porque o pai talvez era o primogênito e o filho dele era o primogênito, morreu os dois, na mesma casa. E se a mulher fosse o primogênito da família dela, morreu também. Então, tinha essa possibilidade, é todos os primogênitos. Por quê? Deus falou isso com o Faraó, velho. Deus falou assim, Israel, ele é o quê? Ele é o meu primogênito. Nós falamos isso na última aula, eu acho. Ele falou assim, Israel é o meu primogênito. Deixa o meu primogênito ir, porque se você não liberar, eu vou matar o seu primogênito. E ele não liberava, entendeu? Aí aconteceu isso aqui. Aí, agora no versículo 31, cumpre o que Deus tinha falado com o povo. Ó, como que eles tinham que comer? Com lombos cingidos, sandália nos pés, preparado para partir. Porque no versículo 31, olha o que aconteceu. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tem dito. Ide-vos embora e abençoa-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se para lançá-los fora da cidade, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Você vê que o povo agora, tudo que Moisés e Arão pediram para Faraó, deixa a gente ir com os nossos animais, com as nossas posses, com os nossos filhos, nossa família, deixa a gente ir. Agora eles já falam, vai embora, leva seus animais, leva os seus filhos, igual você estava querendo, some daqui. Aí aqui, já fica pronto, por quê? Não vai ter tempo. Os fermentos, o pães asmos, que era o pão sem fermento, a gente vai ver que simbolicamente o fermento na Bíblia simboliza pecado. Tá? Fala assim, Paulo vai falar, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho de fermento, para quem é os boleiros aí, os que faz pão, sabe que o fermento, eu faço uma broa lá em casa, lá, né? Essa broa, eu tenho a receita desde o Brasil, aí para eu não perder essa receita, eu deixei ela salva no Google Drive, né? Porque onde eu tiver eu acesso, ela está na nuvem para eu não perder. Aí o finalzinho que você tem que jogar o pó royal lá, você já não pode bater a massa mais, você tem que ser porque senão ele já começa a crescer assim, se você for bater nela, já começa a crescer antes de você pôr no forno. Então você tem que pôr o fermento e misturar com cuidado e de um jeito que ele vai misturar na massa toda, mas já começa a crescer assim.
Então, Paulo vai falar que um pouco do fermento, ele leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de fermento, ele vai causar uma modificação na massa inteira. E o fermento na Bíblia, ele simboliza pecado. A gente vai ver isso nas festas, nos pães asmos, tira de vocês todo o fermento. Existe, não vou falar disso aí não, porque senão eu vou entrar nas festas. Né? Quando a gente falar das festas, na próxima aula talvez nós vamos falar das festas. Mas aí o fermento simboliza pecado. Mas aqui, quando Deus fala do fermento também, ele falou o seguinte, não, vocês comem tudo sem fermento. Porque quando eles te mandar embora, não vai dar tempo do bolo ter fermentado, ou seja, o bolo não vai crescer, porque no final o bolo já está assadinho, e você espera, fica olhando lá, né, o bolo crescer e tal. Aí falou assim, não põe fermento, porque não vai dar tempo, o bolo não vai crescer, a massa não vai levedar, e vocês vão ter que sair corrido. Então, é por isso que ele fala assim aqui, no versículo 34, o povo tomou a sua massa antes que levedasse, ou seja, antes que ela crescesse. Por quê? Não tinha fermento também, não tinha fermento. É porque eles tinham que sair correndo, entendeu? Então Deus já preparou, nem põe fermento, porque vocês vão ter que sair correndo, não vai dar tempo. Vocês vão ser expulsos daí, vocês vão sair vazados. Aí, versículo 39, por exemplo, e cozeram bolos asmos da massa que levavam no Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ou seja, eles não tiveram nem tempo, eles foram chutados mesmo do Egito. Então, continuando, versículo 35 agora, vamos voltar um pouquinho, versículo 35, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor na parte dos egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Ou seja, eles saíram com grande riqueza. E aonde que a gente viu isso? Gênesis capítulo 15. Não precisa abrir não, eu vou abrir Gênesis capítulo 15, só para vocês lembrar aqui, a palavra que Deus falou, Mas também, versículo 13, Gênesis 15, versículo 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas eu também julgarei essas pessoas, o qual vocês vão servir. Depois vocês vão sair com grandes fazendas. E fala-se ainda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Vão sair com grandes fazendas, com riqueza. No seu fala grandes riquezas? Então, isso é o de fato que aconteceu aqui. Aí no versículo 37, olha o que fala. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Por aqui vem a conta, por exemplo, de Flávio Josefo, que ele falou que poderia ser aproximadamente 3 milhões de pessoas. Por quê? A gente vê de Jacó. Ele tinha 12 filhos e uma filha, entendeu? Se um desses caras, e esses homens aqui eram tudo homem que estava pronto para a batalha, acima de 20 anos, não conta de 20 anos para baixo. Então todos eles poderiam ser casados, são homens de guerra, homem pronto para a batalha. Todos eles, 600. Se cada um tivesse uma mulher, já dava 1.200.000. Se eles tivessem um filho, já dava 1.800.000. Se tivesse um filho, e esses caras não tinham um filho só, entendeu? Então, aí Flávio Josefo, ele vai falar assim que aproximadamente eram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E vocês lembram quanto que entrou lá? 75. Fala, em Gênesis fala 70, em Atos vai falar 75, a gente falou que era por causa do pai de José e os filhos. Então, 75 entra no Egito, sai agora 3 milhões de pessoas. Você vê como que o povo, 430 anos.
Não, se fosse hispano, ia sair uns 500, viu, menino? Isso é um pouquinho mais. Posso falar não, que eu tô com 3 meninos lá em casa. Tô igualzinho. Esses dias eu tava falando com a Lila, a gente falou assim, nossa, tá igual a hispana. Eu falei, amor, a gente não pode falar mais não, acabou, nós também tá. Nós estamos com 3 já. $430. A gente falou de 400, né? Lá em Gênesis fala de 400. Aí vai falar de 430. A gente até falou quando na bibliologia, não, bibliologia não. Quando a gente estudou hermenêutica, a gente só passou muito rápido sobre numerologia bíblica. O número acima de 40, acima do número 40 na Bíblia, a Bíblia já começa a arredondar. Já dá números arredondados. Então, esse 400 para 430 provavelmente é arredondamento da parte de Abraão, né? Quando ele fala assim, 400 anos, né? Naquele relato ali. E aqui a gente teve o tempo correto, 430 anos. Então, só lembrando, gente, nós cristão não comemora a Páscoa. Não comemora a Páscoa, por quê? Já vou deixar aqui aberto aqui, estrategicamente, Lucas, capítulo 22, se vocês quiserem acompanhar. Lucas, capítulo 22. Por quê? A Páscoa, Lucas 22, a partir do 14. A Páscoa ela simbolizava o quê? Simbolizava uma redenção que viria. Jesus, Deus, ele redimiu o povo, libertou o povo, e ali Deus, ele institui o seguinte, vocês vão fazer isso por estatuto perpétuo, vocês vão lembrar disso, vão falar para os seus filhos, mas eles estavam olhando para algo que viria. É tipo igrejas hoje, que são judais, como é que fala? Elas usam muito costume judaico, né? Tipo assim, eu gosto de algumas coisas de Israel, kippah, eu tenho um, né, o Guilherme deu, se a gente tivesse um shofar, é bacana, eu acho bacana. Só que eu não sou a favor da gente judaizar, colocar tudo do judaísmo na igreja, que o judaísmo nem acredita em Cristo. Judaísmo e cristianismo são totalmente diferentes. Para o judaísmo, Jesus é um herege bacana, é um herege, Jesus não é Deus, entendeu? Eles não têm o Novo Testamento, o negócio deles é lei, os profetas, acabou. Eles não têm Jesus. Aí a gente, por que é ruim a gente judaizar a igreja? Trazer tudo, colocar aqui a Arca da Aliança, um pedaço do Muro da Lamentação, eu lembro, rapaz, misericórdia, olha você ver. Meu Deus do céu, eu vou contar aqui, ó. Eu estava em Canérica, rapaz, nós chegamos no pastor que recebeu o nosso, cara, gente boa, só que ele, assim, cada um tem um chamado para alguma coisa. Ele não tinha chamado para ser pastor, ele não tinha. Era uma pessoa muito boa, coração gigantesco, queria ajudar muitas pessoas, mas ele não tinha chamado para ser. E ele abriu uma igreja. A gente chegou, ele foi uma pessoa que recebeu a gente, nós não tínhamos ninguém aqui nos Estados Unidos, não tem até hoje, né? Meu cunhado chegou depois, a gente não tinha ninguém aqui, continua não tendo, é só Deus e a igreja agora, né? Mas de família a gente não tinha. Então esse pastor recebeu a gente, nós fomos para lá, começamos a morar no basement dele, ficamos 2 meses, depois arrumamos uma casa. Aí, começamos lá, rapaz, e ele gostava muito dos negócios de Israel, né? E, rapaz, aí eu via, e tal, isso, aquilo, ele falava muito de negócio de Israel, e eu era mais cismado ainda. Hoje eu sou mais tranquilo já, né? Mas naquela hora, cismado no mundo, meu filho, esse negócio de Israel. Nem o que passa, se você me desse um, eu não aceitava na época. Aí teve um dia, rapaz, que ele chegou assim, eu cheguei na igreja, assim, tinha uma pilha de pedra, assim, no cantinho da igreja, assim, né? Eu olhei assim, né? Falei nada. Aí ele falou assim, pastor Tias, grandão assim, rapaz. Falou assim, você viu aí o nosso Muro das Lamentações agora? Eu falei, meu Deus do céu, eu pensei. Ele falou, Jesus amado. Aí ele, eu arrumei essas pedras aí, rapaz, isso aqui vai ser o nosso Muro das Lamentações. Nós vamos agora, muro de pedra, nós vamos agora, ao invés da caixinha de oração, nós vamos usar o Muro da Lamentação. Nós vamos pegar os pedidos, enfiar nas pedrinhas aqui, igual é feito lá no Muro da Lamentação. Eu falei, agora sim, pensei, né? Falei, Jesus amado, rapaz. E ele, quando a gente chegou aqui, aí ele transmitia o culto, rapaz, e eu ficava assim, morrendo, eu ficava na câmera, assim, já nem pegava o muro, assim, ó. Ele ameaçava assim, eu
virava pro muro, dava um zoom na câmera, só para não aparecer o muro. Falei, misericórdia, rapaz, meu pastor do Brasil vê esse muro dentro da igreja aqui. Ele vai falar assim, o que aconteceu com o Tiesco? Aí, rapaz, teve um dia que eu não aguentei, nós tínhamos uma reunião lá, toda semana a gente tinha uma reunião na igreja, cheguei lá e falei, pastor, rapaz, preciso falar um negócio com todo o respeito do mundo, pastor. Falei, rapaz, eu não concordo com esse negócio de muro de lamentação, não. Aí eu abri a Bíblia, né, lá em Corinto, falei assim, pastor, o que Paulo fazia era tirar o judaísmo de dentro da igreja. E os judaizantes, quando Paulo ensinava, ele instituía uma igreja, os judaizantes vinham e desfalavam o que Paulo falava. Falavam assim, Paulo é, beleza, ele ganhou vocês, mas vocês têm que cumprir a lei, os ritos do judaísmo e tal. Eles queriam judaizar. Eu falei assim, e tudo isso é tipo como se você estivesse voltando isso aqui. Eu falei com ele assim, eu não estou te pedindo para tirar isso. Eu só peço para você nunca pedir eu para orar pelos pedidos que está no muro da lamentação que você pôs ali. Porque eu não concordo com isso. Aí ele ficou, não, beleza, pastor e tal. Aí no outro dia tinha sumido as pedras tudo lá, sumiu tudo. Aí eu falei, graças a Deus. Eu falei, pastor, eu não pedi isso. Aí, não, mas você não gosta, pastor, vamos fazer o que com esse muro aqui dentro? Eu falei, tá bem. Aí tirou aquele negócio lá. Mas aí eu fiquei cismado. Então assim, por que o do judaísmo? A gente não tem que trazer isso para dentro da igreja, porque tudo isso tinha um simbolismo, tudo isso simbolizava alguma coisa. Então, para eu colocar o símbolo aqui dentro, eu tenho que explicar o que o símbolo significa. Aí, no final, o símbolo vai apontar para Jesus. Não precisa do símbolo, nós já temos Jesus. É tipo isso. É a mesma coisa de eu falar assim, gente, para a gente chegar lá naquela porta, nós vamos ter que pegar essa pinguelinha aqui, porque aqui era um buraco. Aí nós falamos assim, nós vamos ter que pular de paraquedas aqui, lá embaixo pegar um bote, isso era os símbolos do judaísmo, vamos pegar um bote, vamos fazer um triatlo e nadar um tantão, subir aquela pirambeira toda lá, escalar, acampar lá 2 dias, porque nós vamos estar mortos, e vamos chegar do outro lado. Aí sabe o que Jesus fez? Fez a ponte. Jesus, ele é a ponte. Para que eu vou fazer tudo aquilo? Pular de paraquedas, pegar um bote, nadar, subir, escalar, ficar 2 dias, sendo que é só passar aqui na ponte, que é Jesus. Então, o símbolo aponta para Jesus. Para o povo não fazer besteira, eu tenho que ensinar o que o símbolo simbolizava, para eles fazerem o certo. Mas aí, no final, eles vão falar assim, mas está apontando para Jesus, e nós já temos Jesus, não precisa do símbolo. Eu falei, pois é por isso que a gente não traz o judaísmo para dentro da igreja. Na verdade, assim, eles até fazem, eu não vejo eles judaizar, sabe, a igreja. Eles trazem algum simbolismo. É igual... Não, aí não entra, não. O que eu estou falando é assim, você trazer a Arca da Aliança. Vamos pôr a Arca da Aliança aqui agora. Primeiro, quem que trouxe a Arca da Aliança? Que só o levita podia carregar. Quem que é o levita? Quem que trouxe? Mostra para mim aí. O que está dentro dessa aqui? Porque na outra tinha um maná, uma tábua dos mandamentos e a vara de Arão que favoreceu. Está dentro dessa arca aí esse negócio? Não está. Então, por que você tem que estar fazendo aqui? Tipo isso, né? Entendeu? Não, tem muito. Mas tem muito isso. Tipo um Agenoduque da vida, assim. Agenoduque, da plenitude. Outro dia eu vi um vídeo dele falando... a mulher estava cega na igreja lá. Ele falou que, eu queria ver o vídeo, se ele orou, e a mulher ficou curada, né? Se ficou curada, tá bom, ficou barato, $1.000, R$1.000, quem cobrou a oração. R$1.000 para orar. Falou assim, você crê que Deus pode te curar? A mulher cega, creio. Aí ele, então faz um voto de R$1.000, então, do Yom Kippur. Aí já falou assim, irmão, traz o envelope aí. A mulher nem falou nada, ele já falou assim, traz o envelope aí. Tipo, você crê que vai ser curado? Então faz o voto de R$1.000. Aí a mulher está querendo ser curada. Vai falar assim, não vou fazer. Aí o vídeo já acaba. Não sei se ela fez, ele orou e ela ficou curada. Se ela ficou curada, ficou bom. Mas isso aí não existe isso, entendeu? Não existe. Então, aí porque a Páscoa, voltando à Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa assim, vamos comemorar a Páscoa. Por quê? A Páscoa, ela simbolizava algo que viria, uma redenção. Eles estavam assim, você vai lembrar disso aqui, estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Ia sempre lembrar disso. Só que em Lucas, capítulo 22, olha o que acontece. 22,
a partir do versículo 14. Isso aqui é a última Páscoa, velho, a última Páscoa. Jesus estava aqui, foi a última Páscoa que aconteceu, não teve mais Páscoa. Ó, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, porque seria a última Páscoa. Então Jesus falou assim: eu estava ansioso para comer com vocês. Pois vos digo, olha o que Jesus fala, que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha, repara agora, isso aqui a gente não repara, gente. Isso aqui passa batido na hora que está lendo, falando da ceia, a gente não repara isso, mas repara. Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pronto. No versículo 17, Jesus não tomou o cálice, havendo dado graça, ou seja, sabe o que ele está fazendo aqui? Participando da Páscoa, a última Páscoa. No versículo 19, ele institui a nova aliança. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu, lhe dizendo: isso é o meu corpo. Versículo 20, aliás, isso, ó, 19, vou terminar o 19 de novo. Porque o 19 faz parte do 18 que eu li. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu, lhe disse: esse é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Aí agora, versículo 20, ele toma o cálice de novo. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é da nova aliança. Ou seja, ele tomou a Páscoa, ele participou da Páscoa com os discípulos, e agora no versículo 20 ele institui a ceia, que é o que nós fazemos mensalmente. Algumas igrejas anualmente, outras igrejas toda semana. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, aí ele vai falar aqui de Judas, né? Ele vai falar assim, ó: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria o que ia fazer aquilo. Mas o que eu quero que vocês entendam é você entender que no versículo 19, do 14 ao 19, ele faz a última ceia, a última Páscoa com os discípulos. No versículo 20, ele institui a ceia. Ele fala assim, ó: agora, esse aqui é o cálice da nova aliança. Então, Jesus, ele institui agora a ceia do Senhor. Ceia porque a Páscoa simbolizava para algo que ia acontecer. Então, simbolizava para Jesus. E Jesus veio, cumpriu. Jesus estava lá, cumpriu a ceia. A Páscoa, aliás. Só que a partir daquele momento, Jesus faz tipo uma outra aliança do mesmo nível da Páscoa, tipo assim, ó, essa aliança eu estou fazendo até que eu venha. Agora ele institui outra até que ele volte, que é a nova aliança. Então isso é a ceia. E o que simboliza a ceia para nós? O simbolismo é o mesmo da Páscoa: redenção, livramento, nova vida, é tudo isso. Isso simboliza ceia. Por exemplo, o culto de ceia não pode ser um culto fúnebre, entendeu? De todo mundo, triste, aquele negócio. Eu lembro, a gente brincava muito na Assembleia de Deus, os irmãos ganhavam a oportunidade, chegar com a cara ruim assim no microfone: estou feliz com Jesus. Você está feliz mesmo com essa cara aí? Se você estivesse triste, eu não ia saber como é que você ia chegar aí, não. Então, o culto de ceia, ele é um memorial do que aconteceu, de algo que Cristo fez, de uma redenção que aconteceu, porém, precisa ser... Deixa eu ver as horas aqui, gente. 9 e pouco. Vai para você ver. As horas não brinca, né, meu? Aí, só que nós precisamos agradecer a Deus. Tem que ser um culto de festa, né? Por isso, quando a gente termina ali na ceia, é um memorial, lembrando o que Deus fez. A gente lembra do sofrimento que ele passou. O pão simboliza porque o processo do pão é de amassar, sofrer, apanhar, eles batem no pão, levam ele no forno. É aquele negócio sofrido, o pão, entendeu? Então, por isso que simboliza o corpo de Cristo, né? Então, aí só que a gente tem que agradecer com júbilo pelo que Deus fez. Então, não pode ser um culto fúnebre,
né? E, infelizmente, às vezes é um culto fúnebre, né? Aqui na Ramp não é não, viu? Porque os meninos aqui arrumam uma gritaria aqui e ajuda muito, né? Mas é isso que tem que ser, não pode ser um culto fúnebre. Ceia. A santa, por que ela não é santa, né? A ceia ela não é santa, né? Eu já falei disso aqui na igreja, mas de vez em quando a gente solta a santa ceia. Por quê? Quando a gente fala de santa, a gente coloca uma distância muito, sabe, da ceia para a pessoa que vai participar da ceia. Tudo que a gente põe o nome de santo, dá tipo uma autoridade maior para aquilo, e a pessoa se torna cada dia mais longe daquilo. Inclusive, assim, eu gosto muito de falar da ceia, sabe? Falo muito da ceia. Porque a ceia, eu não sei, vocês foram crescidos na igreja, esse negócio? Vocês, pastores? Você é de qual igreja? Uhum. Mas a pegada lá era Batista, Assembleia de Deus, era mais pentecostal? Assembleia? Tá. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Então, hoje, eu posso falar de conhecimento de causa, né? Fiquei lá até 26 anos de idade. Eu já vi inúmeras pessoas, centenas de pessoas serem excluídas, né? No dia de reunião de membro. Eu, graças a Deus, não fui excluído, não, sabe? Já tomei uns puxão de orelha, assim, mas excluído não fui, não. E pelas coisas mais banais, né? Que hoje a gente tem como banal. Eu concordo que o que eu pregava era o seguinte: se eu estou aqui na igreja, Assembleia de Deus, eu tenho que cumprir o que está no regimento da igreja. Se não está bom para mim, eu que saia. Porque eu não posso ficar julgando a igreja. Eu não fazia isso. Ó. A igreja também, que tem gente que fala mal da igreja. Fala assim, se não está bom, amigo, saia de lá. Porque o seu pecado não é você, naquela época, não é você jogar bola. É a desobediência, porque você está descumprindo algo que a sua igreja ensina. Então, a desobediência, que era o nosso problema, o meu, no caso, de eu não cumprir algo que a igreja instituía, não como doutrina, como uso e costume da igreja. Doutrina é Bíblia. Doutrina não muda. Aqui no Japão é doutrina. Uso e costume muda. O Brunão era Assembleia, né, Bruno? Você foi no quê? Misericórdia, tá vendo aí? Aí, tá vendo? Então assim... Então, isso, sabe o que fazia com a gente? E lá, é Santa Ceia que fala, Santa Ceia. Isso vai... Não podia, televisão, você tá doido? Meu pai foi excluído por causa de televisão. Meu pai chegou a ser excluído por causa que ele tinha televisão em casa. E meu pai nunca saiu da Assembleia. Meu pai tá lá. Dinossauro, fundador da igreja do nosso bairro lá, meu pai, filho. Tá lá até hoje, mas já foi excluído já. Televisão? Tinha. Meu pai foi excluído por causa da televisão, mudou para Batista. Na hora que eles liberaram a televisão, voltou para a Assembleia. Aí, rapaz, mas assim, aquilo colocava a gente, os caras eram intocáveis, porque parecia que eles eram mais santos que a gente, entendeu? No dia que você ia entrar em comunhão, você não podia entrar dentro da reunião, você tinha que ficar lá fora. Você ficava lá fora, esperando, eles tratando do seu caso, sem você estar presente, lá dentro da igreja, você ficava lá fora. Aí depois o porteiro vinha, irmão, já pode entrar já. Aí eles iam dar o veredito, filho. Você chegava lá, aí eles iam falar assim, irmão, nós decidimos por unanimidade, você está excluído da igreja. Ou você está entrando excluído. Era tipo, você está fora, você não faz nada, nem ceia, você não participa mais. Os adolescentes lá, a orquestra, os jovens, a mocidade, tipo assim, dentro de um lugar que você sentasse. Então, tipo assim, eu amo a Assembleia de Deus, eu gosto da Assembleia de Deus. Tem muitos pastores que eu gosto, eu tive mestres assim, top lá. Mas essas coisas, hoje, com a minha mente, eu não consigo concordar. Meu pai estava aqui, meu pai foi trabalhar 6 meses comigo de carro e voltava. Era todo dia, nós ia falando, né? Aí tinha dia que eu ia rapando um negócio aqui, outro ali, eu falava assim, pai, porque você lembra? Aquela época era assim. Aí quando você falava, meu pai falava assim, e é verdade, você sabe que você está certo? Nós fizemos isso muito errado a vida toda. Mas é porque a cabeça deles vai mudando, entendeu? Eles vão entendendo. Então, ali você tratava a Santa Ceia. Aí, cara, você colocava aquilo num patamar que quase você não podia chegar. Aí tinha dia de culto de ceia, o cara tinha sido excluído da igreja, aí ele não podia participar, porque eles colocavam a ceia num patamar tão alto que ela era santa.
Aí se você pegar na ceia, você vai morrer, porque tem casos de pessoa que já morreu, deu lepra dentro da igreja. Aí o cara tá doido, o cara tem que ir embora. Se o cara estivesse dando um beijo na namorada dele, na hora que o pessoal fechava o olho para orar, para abençoar, ele ia embora. Eu já vi muita gente ir embora, rapaz. Na hora de orar para abençoar o cálice, filho. O pessoal, ó, tchau, com medo de tocar na ceia. Por quê? Falava que a ceia era santa. Santa ceia, só por causa desse nome santa. Tipo assim, se a gente fosse falar da ceia, que era muita coisa, mas a ceia, ninguém pode ser tirado da mesa, ninguém, porque a mesa não foi nós que colocamos. A mesa foi Deus quem colocou a mesa. E como eu tiro alguém de uma festa, que quem está pagando não sou eu? Deus fez o convite. Como que eu vou chegar e falar assim, aqui, você não é digno de estar nessa mesa aqui não? Eu falo assim, me fala dentro dessa sala aqui, qual mortal aqui dentro que é digno de estar sentado nessa mesa? Fala para mim. Ninguém. Jesus sabia que Judas ia trair ele, ia participar da ceia. Estava lá na mesa. Eu ouvi muito pastor falando assim, quem for batizado não pode participar da ceia, não é certo? Aqui, nós vamos entrar disso aqui agora no Gênesis, porque, foi até bom você falar, acho que eu até notei disso. Quando o povo sai, aqui ó, versículo 43, Êxodo 12, 43. Êxodo 12, 43, ó. Isso aqui, ó, dá a base para o que acontece hoje na ceia, infelizmente, ó. Ó, vou ler o 42 primeiro. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, ele poderá participar. Ou seja, aqui vem falando assim, uma exclusividade. Ninguém pode participar dessa Páscoa se não for o quê? Circuncidado. A menos que ele seja comprado é o quê? Resgate. É Jesus, resgatando. Resgatei, ele veio para cá, fez circuncisão, ele foi incluído na aliança. Aí ele está participando da aliança, como foi circuncidado, agora ele pode participar da Páscoa, por quê? Ele faz parte do povo. Sim, era a marca da aliança com Cristo, não era simbólico. Tinha que circuncidar. Não, literal. O cara que queria, foi comprado um escravo, por exemplo. Aí ele circuncidava, ó. Quando ele foi circuncidado, ele era enxertado na aliança com o povo de Israel. E a partir dali ele poderia o quê? Ele podia participar da Páscoa. Porém, o que acontece em Atos, capítulo 15? Quando eles fazem um primeiro concílio, onde eles falam assim, gente, essas pessoas que vieram a Jesus, eles vão ter que circuncidar também? Aí Tiago vai tomar a palavra e fala, gente, a gente não pode ficar enchendo a cabeça desse povo, não. Eles querem seguir a Cristo, agora nós vamos colocar um rito judeu em cima deles para eles circuncidar. Não vão incomodar o pessoal. Se ele quer servir a Jesus, que ele sirva, ele não tem que ser circuncidado. Isso acabou. A circuncisão, Jesus falou, o que a palavra fala? Agora a circuncisão é no coração. Então, por exemplo, aí você vai perguntar o camarada, ele vai usar essa base lá você pergunta o cara, por que é só o cara que é batizado? Não, porque só era incluído na aliança o cara que fosse circuncidado. Aí que você mata, aí você fala assim, e como é que a mulher é inserida na aliança? Fala para mim, porque não tinha circuncidão para ela. Como é que ela era inserida? Aí ele vai falar assim, eu vou procurar saber. E não vai ter essa resposta, porque não tinha isso aí, entendeu? Então, essa questão da circuncisão, um dia foi assim. Só que quando Jesus vem, ele quebra tudo. Acabou. É exclusividade de Israel. É para todos. Tanto que os apóstolos vão dizer o seguinte, não tem que circuncidar. Isso aí é coisa do judeu, é coisa da lei, é para o judeu. Para o gentil não, gente. Para de ficar incomodando o gentil, deixa ele quer servir a Cristo. Vai colocar coisa de judeu para ele? Então não existe esse negócio hoje, entendeu? Aí, continuando, isso aí deveria fazer como um memorial, né? E rapaz, deixa eu olhar aqui as horas aqui. Ô, gente, eu preciso terminar esse negócio aqui, hein, rapidão. Meu Deus do céu,
Umas 8 folhas. Ó, tô brincando, tem não. Então vamos dar uma sequência, vamos dar uma adiantada rápida aqui. Aí no capítulo 13 de Êxodo, no capítulo 13, rapaz, o capítulo 13 é top, olha pra você ver. Precisava falar um negócio aqui, mas vou passar mais rápido então. Tudo é top. Deixa eu até beber água aqui, porque eu vou falar muito agora. O capítulo 13, Deus, ele pede, vou dar um resumo do capítulo 13. Deus, ele entra agora, ele faz um acordo com Moisés. Aliás, rapaz, eu nem falei ele aqui, ainda eles não saíram para pegar o Mar Vermelho, esse aqui não chegou lá ainda não. Aí no capítulo 13, o que acontece? Deus, ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu quero agora todo primogênito do povo, ele é meu agora, de tudo. Todo primogênito que tiver aí e dos animais é meu. O primogênito, o homem, tudo é meu agora. O macho, não. Ele falou assim, vai ser meu, vai ser minha propriedade agora. Eu vou ser o dono deles. Deus fala isso com Moisés. A partir dali, Deus separa o primogênito. E Deus, e a gente vai ver isso lá em Levítico, quando está falando do tabernáculo, que Deus vai chegar, então nós vamos trabalhar isso mais lá. Só vou passar o capítulo 13 bem rápido. Quando vai chegar lá, Deus vai chegar e falar assim para Moisés, Moisés, não quero mais os primogênitos. Eu quero fazer uma troca agora. Eu quero uma tribo só para mim. E eu vou te dar os primogênitos, tudo, e você me dá uma tribo. E ele separa qual tribo? De Levi, isso aí. Ele separa a tribo de Levi. Só que na troca, a gente vai ver isso lá, que Deus fica na desvantagem. Porque ele tinha assim, ó, ele tinha lá 2.000 homens primogênitos. Na hora que ele pega Levi tinha 1.400, a tribo. Aí ele fala com Moisés, Moisés, eu estou tomando pança aí de 600, Aí ele vai falar assim, Moisés, traz prata para mim, você vai me pagar essa galera aqui que está faltando. Para mim, da tribo de Levi, você vai me pagar com prata, não podia ser ouro. Porque prata, nós vamos ver no tabernáculo, que significa redenção. Então, Deus, ele troca, ele pega os primogênitos e fala assim, Moisés, não quero mais os primogênitos, eu quero uma tribo agora, separa para mim. Aí ele pega a tribo de Levi, Moisés fica devendo, paga com prata. E Deus, a partir dali, ele toma a tribo de Levi, que eles vão tomar conta do quê? Do tabernáculo, não vão trabalhar, eles vão tomar conta dos utensílios e desmontar e montar o tabernáculo. Os levitas vai ser para isso, a partir daí. Então, no capítulo 13, ele está falando sobre isso, né? Os primogênitos são santificados a Deus. Agora, versículo 17, olha para você ver. Deixa eu colocar um mapa ali, rapidinho, para vocês verem. Eu mandei aí um mapinha aí no WhatsApp aí. Acha aí um mapinha aí, gente, que eu mandei para vocês aí, um link. Tem um que tem uns do número 1 até o número 17. Vocês já acharam aí? Eu vou colocar um outro mapa agora, não é esse aí não, mas vocês ficam com esse que eu falei agora, aí vocês ficam com ele no jeito aí. Esse que vocês abriram que eu falei, eu dei um tilt ali que eu não consegui pôr aí no telão de jeito nenhum, mano. Mas aí vocês acompanham aí no celular aí. Aí vai mostrar que quando o povo, ele sai, esse telão é uma benção, a gente não consegue ver nada, né? Vou abrir aqui, ó. É esse aqui, tá, gente? É o diferente daquele ali. Vocês todo mundo abriram ele? É o primeiro. Aí vocês vão ver aí, ó, que o número 1 aí, tá aí sim, Ramessés e depois Sucote, que é o lugar que o povo ele sai, né? O povo sai do Egito. Você vê aí, ó, tá vendo Egito? Do lado um pouquinho acima do Egito, do lado direito, está escrito o quê? Gósen. Vocês lembram dessa cidade Gósen? Que é a cidade que Deus separou para o povo de Israel ficar, que as pragas não iam alcançar eles. Vocês lembram? Então,
Aí o povo sai ali de Gósen agora. Olha qual que era o trajeto que o povo tinha que fazer. Esse mapa é o mesmo do outro. Não é igualzinho, mas o mapa é do mesmo lugar. Então aqui, ó, eu não consigo enxergar nada daqui, mas aqui está a região de Gósen, aonde o povo vai sair. E a terra prometida é aqui, ó. Ou seja, eles tinham que vir para fazer isso aqui, ó. Só que eles fizeram isso aqui, ó. Desceram, passou aqui embaixo. Vocês vão ver no mapinha de vocês aí, ó. Você vendo, vai seguindo aí, ó. Número 1, 2, aí ele vem passando aqui aqui nas margens aqui, vem aqui, aí ele atravessa aqui e dá uma volta aqui assim e vai subir. Aí chega para lá. Esse período todo aí que dá o período de 40 anos. OK? Entenderam até aí? Beleza. Deixa no mapa aí que eu vou falar sobre esse mapa aí com vocês. Então, aí no versículo 17, olha o que fala. Versículo 17, versículo 16. Versículo 16, ó. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Aí, no versículo 17, fala assim, ó, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Ou seja, se o povo sai de Gósen e ele vai rumo à terra prometida já, de cara ele ia encontrar o povo filisteu. O povo filisteu era um povo o quê? Que guerreava, um povo preparado já. Israel não era povo de guerra, não. Israel, inimigo. E assim, é porque naquela época não tinha povo amigo. Tudo era conquistado na guerra, velho. Então, se chegava um povo lá na terra dos filisteus, ou você ia servir eles, ou você ia conquistar a terra deles. Então, ali era inimigo. Então, quando Israel sai... Olha o Google falando aqui. Não, tá bom, minha filha, não precisa mandando a localização para alguém aqui, não sei quem. Mandando pro Steve Jobs. Ó, Steve Jobs morreu já, né? Mas aí, se eles saem de Gósen e eles vão direto para a terra prometida, eles só tinham o filisteu no caminho, e era uma viagem assim, de questão de 40 dias, eu já ouvi um cara falando. 40 dias, virou 40 anos. 40 anos. Porque eles passariam pelos filisteus e eles viriam os filisteus e eles iam falar assim, eles iam chegar e ver os filisteus e eles iam falar assim, o que a gente está fazendo aqui? E ia voltar. Então, aí ele sai fora. Versículo 19 fala assim, ó, e tomou Moisés, isso aqui eu preciso falar, só para vocês lembrar, e tomou Moisés os ossos de José consigo. Antes disso, volta aí em Gênesis, que é bom a gente falar e voltar e ler e relembrar. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Gênesis 50, 25 e 26. Olha o que diz. José fez jurar os filhos, Gênesis 50, versículo 25 e 26. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 25. Isso. Aí aqui no versículo 19, agora de Êxodo, capítulo 13, fala assim, ó, e tomou Moisés os ossos de José contigo, portanto havia este estreitamento a juramento aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então ele só fez uma lembrança aqui, que os ossos de José saiu fora com eles. Versículo 20 e 21. Aliás, 20 ao 22, assim partiram de Sucote, no mapinha de vocês aí, está melhor para ver Sucote. Ó. Sucote é logo depois de Gósen, Sucote, número 2 aí, ó, Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Herã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Rapaz, esse negócio aqui é bruto demais, viu, menino?
Eu tô achando que eu não vou passar muito para frente, não. Porque na parte mais top eu vou ter que parar, entendeu? Mas vamos terminar o capítulo 13, então. No 13, a gente termina o 13. No próximo a gente entra no... Passou no mato, mostra certinho no 11 aqui, quando eles perderam, fizeram a volta. Depois se reencontrou e continuou a caminhada. Então, aí olha, cara, olha o que o povo de Israel via, velho. Uma nuvem de dia, porque o deserto é o quê? Calosás de dia e frio à noite. De dia, uma nuvem ia caminhando atrás do povo, e a Bíblia vai falar para nós vamos ver isso na história aqui do deserto, que aonde a nuvem parava, ali eles montavam acampamento. Porque era ali Deus falando assim, ó, é aqui, para aqui, é aqui que vocês vão ficar. A nuvem parava, o povo armava acampamento. E era a nuvem de dia dando sombra para eles, e à noite uma coluna de fogo, velho. Olha para você ver, que doideira, para esquentar eles, velho. Aí você vê que o povo ainda chega, tem hora lá no meio, que você vê, meu Deus do céu. Aí tem vezes que o povo fala assim, você trouxe a gente para cá, não, quer ver, ó, vou só ler uma reclamaçãozinha para você aqui, ó. Capítulo 14, o 10 até o 12, olha o que o povo fala, para você ver, ó. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepultura no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos aqui nesse deserto? Olha o que eles falaram com Moisés. Moisés, não tinha caixão lá para a gente ficar enterrado lá, não? Você teve que trazer nós para a gente ser enterrado aqui no deserto? Porque agora esses caras vão matar nós. E isso porque tinha uma coluna de fogo andando atrás deles à noite, esquentando, e uma nuvem de dia. E eles esquentando a cabeça que o faraó estava vindo, entendeu? No Brasil, esperando 30 dias para pegar o salário, e Deus abençoe toda semana aqui, tá reclamando. É, isso mesmo. Aí o cara fala mal ainda. Então, gente, aí, no capítulo 30, capítulo 13, capítulo 13 termina com Deus guiando o povo pelo caminho, e no versículo 22 ele finaliza, né? Fala assim, ó, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha pra você ver, nunca tirou. O povo estava vendo aquilo constantemente, entendeu? Então, vou dar um spoiler aqui para a próxima aula, talvez se vocês quiserem pesquisar. Aqui, nós temos o Mar Vermelho. Esse negócio azul aqui, ó. O mar não é vermelho, tá, gente? Ele é vermelho, o nome é Mar Vermelho por um erro de tradução da Bíblia, sabia? Porque a palavra vermelho, tinha uma parte lá, que o nome era tipo, tinha o nome red, de vermelho em inglês, tinha no nome do local. Aí eles colocaram vermelho por causa do red, mas não tem nada disso, no hebraico ele não é Mar Vermelho, que é o nome dele. Então, esse tudo azul aqui, ó, é o Mar Vermelho. A primeira menção que eles vão falar que o povo de Deus, ele sai, esse mapa aqui, repara o mapa que vocês têm, ele está diferente desse aqui, ó. Porque o que vocês têm, olha, o povo está saindo daqui, e descendo aqui, ó, na beiradinha aqui desse mapa aqui, ó. O povo está descendo aqui, não é, ó? E aí ele vai, sobe aqui ele pula o Mar Vermelho. Nesse mapa, olha onde que o povo está, ó. O povo sai daqui, ele não desce aqui não, ele passa aqui direto, vem aqui ele já pula o Mar Vermelho. Ou seja, confere aí, esse aqui é o Golfo de Acaba, está escrito aí? Acaba, e esse aqui é o Suez? Esse aqui é o Suez? É esse que é o Suez? Suez é esse. Então esse aqui é o Suez, esse aqui é o de Acaba. Normalmente, antigamente, se falava que o povo, ele tinha, logo que ele sai do Egito, ele atravessa aqui, ó, o Golfo de Suez. Suez, esse aqui, né? Ele atravessa aqui, ó, o Golfo de Suez, que aqui é Mar Vermelho, ó. Ele pula aqui. Então é o primeiro mapa que vocês têm. Aí quando o povo pula aqui, ele vem aqui na margem do mar, aí depois ele sobe aqui, dá uma curva aqui e vai para Canaã. Nessa nova, né, a arqueologia descobriu restos de carroças
e ossos humanos aqui, ó. Aqui nesse braço do Mar Vermelho. Então aqui é o Golfo de Acaba, right? Então, aí o que eles fizeram? Eles traçaram uma nova rota, porque a Bíblia não fala sobre o Golfo, só fala que é o Mar Vermelho, tá? Então eles traçam uma nova saída, que o povo saindo daqui, ó, ele vem para cá, ó, e ele atravessa aqui, ó, nesse Golfo aqui. Aí nisso muda uma coisa também. Se o povo atravessou aqui o Mar Vermelho, o Sinai fica aqui. Se o povo atravessou aqui o vermelho, o Sinai fica aqui. Entendeu? Então, por isso vocês têm dois mapas diferentes. O mapa que vocês têm, que eu não consegui pôr, eles fazem a travessia aqui, nesse primeiro Golfo aqui, ó. E nesse mapa, a travessia está aqui, ó. E essa aqui, gente, é a mais aceitável hoje já, porque ela tem histórico arqueológico, tá? Tem aqui restos, foram encontrados restos de destroços de carroça, ossos de animais, de seres humanos. E aqui, ó, eu vou ver se eu consigo trazer um videozinho na próxima aula. Eles encontraram aqui, tinha uma parte dessa aqui que ficava na Arábia Saudita. E não sei se é a Arábia Saudita, é na Arábia. Tinha duas colunas que foram feitas pelo rei Salomão, e nessas colunas estava escrito Egito, Faraó, Israel. Ele era como se ele tivesse feito um memorial aqui. Só que como a Arábia não recebe turista, ela não é aberta para o pessoal estar visitando, o governo local derrubou esses negócios, entendeu? Só que plantaram e colocaram uma bandeira fincada assim, só para o pessoal saber, estava aqui. Mas aí o pessoal, os arqueólogos têm foto nesse lugar, antes que eles derrubassem, eles tiraram foto desse lugar. Então, aí na próxima aula, nós vamos falar sobre a travessia do povo e o povo chegando no Monte Sinai, tá? E eles ficam no Sinai por 2 anos, e depois e no Sinai Deus dá a lei para Moisés, dá as instruções sobre o tabernáculo, dá as instruções sobre tudo. Aí, depois de 2 anos, eles ficam 38 anos no deserto, total de 40 anos. Mas o deserto foram 38 mais 2 anos de Sinai. Aí a gente vai ver isso aí, nesse contexto, Arão fazendo o bezerro de ouro, né? Aí de onde o povo tinha ouro? Saíram do Egito cheio de ouro, né? Saíram com riqueza. Então, quando a gente entende isso, esse contexto, fica mais fácil a gente entender lá na frente, né? Pessoal, mas de onde o povo arrumou ouro, né? Cavou lá no deserto? Não, trouxeram do Egito. Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos adiantar bastante. Vamos trabalhar essa travessia, Monte Sinai, e vamos matar as festas tudo na próxima aula. As 7 festas. Fechou? Então, beleza, então, gente, vamos orar.